Bom dia, meus amigos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. E é a lição 4, texto 1, os avivamentos na Europa. Os avivamentos na Europa. Após a reforma, a história da igreja evangélica na Alemanha não foi muito alegre. Foi um período sombrio, marcado por disputas teológicas fúteis, por discordâncias entre luteranos e reformados. Tais disputas somente vieram a se encerrar com a chamada Fórmula da Concórdia, em 1557. Os pietistas. Neste período, floresceu na Alemanha um movimento que visava renovar a igreja. Esse movimento foi chamado de pietismo. Seus líderes eram o pastor Felipe Jacob Spinner e Augusto Hermann Frankl, que na Universidade de Halle pregavam sem rodeios sobre o pecado e seus efeitos e a necessidade de arrependimento. Entre os que foram atingidos pela palavra ungida dos pietistas estava o conde Nicolau Zinzendorf. Os morávios. O conde Zinzendorf reuniu em suas terras um grupo de pessoas remanescentes da obra de John Hus, estabelecendo-se em um condato a formação desta comunidade, que tomou por nome de Ermut. Ermut significa abrigo do Senhor. Então, Ermut significa abrigo do Senhor. Em 21 de agosto de 1732, partiram para a Índia os primeiros missionários morávios. Em 832, após um século de atividade missionária, os morávios contavam com 41 estações missionárias, 40.000 convertidos batizados e 208 missionários. 50 anos depois, 50 anos depois, contavam com 700 estações missionárias, 83.000 convertidos batizados e 335 missionários. Até pouco tempo, os morávios enviavam um missionário a cada 25 membros. Infelizmente, mesmo com o excelente trabalho feito pelos pietistas e pelos morávios, a maré de racionalismo prevalecia na igreja alemã. Causavam sensações as críticas de Wolff, bem como
A negação da inspiração divina da Bíblia por Semler e Yerkon. Porém, em defesa da fé, levantaram-se homens valorosos como Tuluk e Delzic. O avivamento evangélico. Na Inglaterra, a igreja anglicana estava em decadência espiritual. O unitarismo, o que é isso? O unitarismo infectou as igrejas presbiteriana e batista em geral. Foi um período turbulento, porém, Deus começou a soprar um vento de restauração a partir do país de Gales, por meio da pregação poderosa de Griffith Jones, Daniel Rollandis e Ronnie Harris. O metodismo. Numa época em que a igreja anglicana caíra num formalismo sem vida, Deus levantou John Wesley e George Whitefield para pregar a sua palavra no poder do Espírito Santo. John Wesley. John Charles Wesley, Whitefield e outros estudantes da Universidade de Oxford fundaram em 1729 o Clube Santo, com o objetivo de aprofundarem mais a piedade cristã. Sendo muito metódicos em seus afazeres, por zombaria, alguns de seus colegas os apelidaram de metodistas. Entretanto, muitos de seus membros, inclusive Wesley, ainda não possuíam uma experiência de salvação. Quando Wesley foi para Geórgia, na América do Norte, o navio em que viajava passou por uma terrível tempestade, quase a ponto de naufragar. Chamou-lhe a atenção a seriedade e a calma de um grupo de morávios diante daquela situação. Ao voltar a Londres, em 1738, os morávios levaram Wesley a entender a importância do novo nascimento. Então, em 24 de maio de 1738, Wesley recebeu a luz que tanto tinha buscado. Escreveu em seu diário: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que cria realmente em Cristo, só em Cristo, para a salvação. E foi-me dada a certeza para a salvação, foi-me dada a certeza que ele tinha removido os meus pecados." Após a sua conversão, Wesley enfrentou muita oposição. Os púlpitos de sua própria igreja, a anglicana, foram-lhe vedados. Mas isto não o deteve, pois em 50 anos de ministério, ele percorreu mais de 400 mil quilômetros
nos lombos dos cavalos. George Whitefield. Em 1735, Whitefield encontrou o perdão para seus pecados. Sentiu, como dizia, uma paz inexprimível. Seu primeiro sermão foi sobre pecado, tão duro que escandalizou a muitos. Porém, 15 pessoas foram salvas. Whitefield rejeitava por completo a falsa doutrina da regeneração batismal, que era pregada na igreja anglicana. Ele pregava a premente necessidade do novo nascimento, como Cristo ensinou. Orlando Boyer nos diz que Whitefield pregava a 10.000 pessoas diariamente. Ele foi um dos mais poderosos pregadores de todos os tempos. Homem de jejum e oração. Quando Jorge visitou a América, em 1738, na época, uma colônia, causou impacto profundo num conhecido pregador, ou então um jovem ministro, Jonathan Edwards. Wesley e Whitefield separaram-se por divergências doutrinárias. Wesley era arminiano e Whitefield calvinista. Não obstante, amavam-se e respeitavam-se mutuamente. John Wesley fundou a Igreja Metodista, que possui hoje mais de 30 milhões de membros em todo o mundo. George Whitefield, por sua vez, não fundou nenhuma igreja. Entretanto, sua pregação reavivou a Igreja Anglicana. Seus seguidores, no país de Gales, fundaram a Igreja Metodista Calvinista, a atual Igreja Presbiteriana de Gales. Estudiosos afirmam que o movimento liderado por Wesley e Whitefield salvou a Inglaterra de uma revolução semelhante à Revolução Francesa. Não podemos deixar de mencionar também a grande contribuição de Charles Wesley, o grande inólogo do metodista, o grande inólogo do metodismo. Muito bem. O grande inólogo do metodismo foi Charles Wesley. Muito bem. O movimento evangélico. O metodismo fortaleceu a posição evangélica no país, levando operários e lavradores a uma experiência real com Deus. Apenas no fim do século é que a classe alta da igreja anglicana foi atingida pelo avivamento. Os primeiros evangélicos eram pastores espalhados pela Inglaterra, como John Newton, um jovem devasso mercador de escravos que se converteu a Cristo. É o autor do famoso hino Amazing Grace.
O movimento evangélico teve outros nomes de valor, como Charles Simeon de Chambriage, que influenciou o famoso Henri Martin a tornar-se missionário. A seita de Claplan, um núcleo evangélico que buscava um despertamento religioso e, ao mesmo tempo, uma reforma social. William Wilberforce, que se destacou em seus esforços para a libertação dos escravos. John Ward e Elizabeth Free, que lutaram pela reforma do desumano sistema penitenciário. Além desses, Robert Franks, em 1780, fundou a primeira escola dominical, que dava às crianças tão desassistidas instrução bíblica e educação elementar de leitura, caligrafia e matemática. Os evangélicos tinham profundo interesse pelo evangelismo através da leitura. Fundaram a Sociedade de Folhetos Religiosos em 1799 e a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira em 1804. O movimento anglo-católico e os liberais. Ao passo que os evangélicos sacudiram a vida espiritual do povo inglês, havia um grupo de clérigos que se preocupavam com o ritualismo e o cerimonial. Assim, o movimento da Igreja Alta ou Liberal teve início em 1830, crescendo até o fim do século. Esse grupo sofreu a influência das ideias de Kant. A queda e a salvação foram ignoradas. Essa facção promoveu nas ilhas britânicas mais tarde o liberalismo teológico e o evangelho social. O movimento anglo-católico ou movimento de Oxford defendia a importância do ritual na vida da Igreja, acentuando os erros da sucessão apostólica, regeneração batismal e defendendo o uso de parlamentos, cruzes e velas e a presença real, isto é, física, no sacramento da Santa Ceia. Muitos ministros anglicanos aderiram ao movimento. Seu líder principal foi John Henry Newman, até tornar-se católico romano, quando ele e mais 250 ministros ou líderes teológicos ingleses tornaram-se servos de Roma. Posteriormente, o Papa o levou a cardeal. O avivamento entre os não conformistas. Entre as igrejas livres ou conformistas ou não conformistas, a chama do reavivamento se mantinha acesa. O pastor metodista William Butch fundou o Exército da Salvação para evangelizar os marginalizados por meio de serviço social
e trabalhos evangélicos ao ar livre. Booth organizou seu movimento em bases militares. John Nelson Darby, um advogado e depois pastor auxiliar da Igreja da Irlanda, um advogado e depois pastor auxiliar da Igreja da Irlanda, formou em Dublin, por volta de 1830, um grupo conhecido como Igreja dos Irmãos. Pregavam a doutrina do sacerdócio universal dos crentes e a necessidade de seguir a orientação do Espírito de Deus. Por causa disso, rejeitavam os ministros ordenados. Eram estudantes diligentes da Bíblia. Darby é considerado o pai da teologia dispensacionalista, que mais tarde ganharia o mundo nas páginas de rodapé da Bíblia. Anotada por Scofield, George Miller, o homem de oração que fundou e sustentou um orfanato em Bristol, sem nunca ter pedido uma contribuição. Também pertencia à Igreja dos Irmãos. Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon foi, sem dúvida, o mais proeminente pregador da Inglaterra. Bem conhecido como pregador batista e calvinista, Spurgeon tem sido chamado de o príncipe dos pregadores, homem de profunda piedade, homem de profunda piedade. Em 1861, fundou o Tabernáculo Metropolitano de Londres, com capacidade para 4.700 pessoas sentadas. Calcula-se em 15.000 as pessoas que se uniram à sua igreja em 1891. Spurgeon abriu o colégio de pastores, que preparou mais de 900 pastores até sua morte. O país de Gales foi poderosamente visitado por Deus no período de 1904 a 1905, por meio do ministério de Evan Roberts. Aconteceu um avivamento tão poderoso que teve repercussões espirituais e sociais que mudaram a vida daquele povo. Lutas na Escócia, avivamento no continente. Lutas na Escócia, avivamento no continente. A igreja escocesa sempre encontrou dificuldades para manter o sistema presbiteriano. De 1567 a 1689, os escoceses resistiram às tentativas da dinastia Stuart e ao fato de os bispos anglicanos lhes imporem o sistema de governo episcopal. Com a ascensão de Guilherme e Maria ao trono inglês, a Igreja Presbiteriana firmou-se como Igreja Nacional da Escócia, em 1690. O período entre 1690 e 1847 foi de
disputas na igreja escocesa, em virtude da questão do patronado leigo, isto é, a coroa e os proprietários podiam chamar e demitir pastores. Em 1733, Ebenezer Erskine e os outros ministros foram expulsos da Igreja da Escócia por se oporem ao patronato e fundaram a Igreja de Secessão. Passado algum tempo, em 1752, Thomas Gillespie, por defender que a Igreja teria o direito de escolher seus ministros, fundou a Igreja da Substituição. A Igreja de Secessão e a Igreja de Substituição sustentavam os mesmos pontos de vista e logo fundiram-se na Igreja Presbiteriana Unificada em 1847. Outra cisão aconteceu quando Thomas Chalmers, intelectual, grande matemático, teólogo e pregador, fundou a Igreja Livre em 1843. Para defender o direito da Igreja de escolher seus ministros, bem como para atender à renovação espiritual que estava ocorrendo em toda a Escócia. Iniciada por Robert e James Hadlame, a Igreja Livre tornou-se uma igreja avivada, evangelística e missionária. Associou-se à Igreja Presbiteriana Unida em 1900, formando a Igreja Livre Unida. Com a queda do patronato leigo, a Igreja Livre Unida fundiu-se com a Igreja Escocesa, formando a Igreja da Escócia em 1929. Robert Hadlame levou o fogo do avivamento para a Suíça. César Malan, André Vinet, Florence Gunston e o grande historiador Merle de Angibne inflamaram o país com uma mensagem ungida e poderosa, vinda do trono de Deus. Groen van Pister deu início a um vigoroso reavivamento espiritual nos Países Baixos. Entre os impactados por esta visitação poderosa de Deus, estava o pastor Abraham Kuyper, excelente teólogo e filósofo bíblico, primeiro-ministro e fundador da Universidade Livre de Amsterdã. O avivamento entre os presbiterianos chegou a lugares recônditos, como a Coreia, em 1907. O missionário presbiteriano John Nelson implantou igrejas sobre o princípio de uma igreja autossustentada, autopropagada e autogovernada. Milhares de almas foram ganhas para Jesus, começando em 1907. Muito bem, lemos o texto. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira, Whitefield pregava a 10.000 pessoas diariamente? A primeira, marque V, verdadeiro. A segunda questão,
Charles Spurgeon fundou o Exército da Salvação? A segunda, Mark F., é falsa. Quem fundou o Exército da Salvação foi William Booth. Questão 3. Em 50 anos de ministério, Wesley percorreu mais de 400.000 quilômetros? A 3, Mark V., verdadeira. A 4, John Nelson Darby é considerado o pai da teologia dispensacionalista? 4, Mark V., verdadeira. Questão 5. Atualmente, quase 100% dos coreanos são cristãos? A 5, Mark F., é falsa. Tá, tem bastante cristão na Coreia do Sul, mas não é quase 100%. Bom, marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeira, Spurgeon. Primeira, Spurgeon corresponde à letra B, o príncipe dos pregadores. Então, marque 1 na letra B, o príncipe dos pregadores. Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Questão 2, Robert Heinckes. Então, o número 2 corresponde à letra C, fundador da escola dominical. Então, coloque 2 na letra C, Robert Heinckes, fundador da escola dominical. Número 3, John Newton, corresponde à letra E. Escreveu a canção Amazing Grace. Então, coloque o 3 na letra E. John Newton escreveu a canção Amazing Grace. 4. Wesley e seus amigos. 4 corresponde à letra A. Fundaram o Clube Santo. Então, 4, Wesley e seus amigos, coloque na letra A, fundaram o Clube Santo. E a 5ª, Wilberforce, corresponde à letra D. Esforçaram-se para a libertação dos escravos. Então, número 5, coloque na letra D. Esforçaram-se para a libertação dos escravos. Wilberforce, esforçaram-se para a libertação dos escravos. Muito bem, terminou hoje a primeira aula da lição 4. Tá? São 6 textos na lição 4. É bastante coisa para nós estudar. Mas vamos orar para Deus nos dar assim, mais inteligência, para nós entender melhor a matéria, porque é bastante coisa, bastante mesmo. Mas Deus vai nos ajudar, e quando a gente aprende para ensinar os outros, para passar o nosso conhecimento, e assim salvar muitas almas para a honra e glória do Senhor. Amém.